Por que que você recusou o patrocínio da Blaze? E se você já sabia algum podre da Blaze quando eles fizeram a proposta? Você teve proposta? Tive. Não só a questão da proposta é assim. Eu não vou ficar citando nomes aqui de quais dessas agências me deram proposta, tá? Me procuraram. Não preciso ficar citando nome. Mas desde quando eu comecei a streamar, era muito recorrente isso daí. Só que quando eu comecei a streamar, essa questão de casa de apostas não estava tão em alta ainda. Não era, você não tinha o tanto de gente sendo patrocinada por isso que tem hoje em dia. Então era raro você ver alguém que mexia com isso daí, né? Então de quando em quando chegava para mim patrocínios. Então, por exemplo, sem citar nomes, mas eu recebi durante a minha trajetória aí pelo menos umas 6 ou 7 propostas disso daí. E são propostas que a gente sabe que pagam bem, tudo, né? Esses caras pagam bem para você fazer a divulgação. Eu simplesmente não aceitei porque o motivo é óbvio, isso daí é imoral, é inaceitável e toda a sociedade, eu falo todos mesmo, deveriam se colocar contra isso daí, segundo o meu ponto de vista, certo? Isso daí amaldiçoa a vida da pessoa, faz ela querer gastar dinheiro achando que vai ter um retorno fácil. Essa molecada nem condição para pagar às vezes tem, precisa pegar dinheiro do pai e da mãe para apostar. Vai saber se muitos deles ainda não acabam roubando o próprio pai e a mãe para poder apostar, porque é um vício, você perde o controle disso. Então, às vezes, não é nem roubar, mas às vezes o menino pede um dinheiro para sair no final de semana pro pai, ele não gasta esse dinheiro, ele guarda para apostar. O dinheiro dele tá indo para esse lado aí, fazendo toda essa máquina girar, essa máquina podre, que vai contaminando o cérebro das pessoas. E, puta, já chegou relatos lá na minha live dos caras lá que estão devendo 20 mil, 30 mil, estão com a vida de ponta cabeça, não sabem o que fazer. Pessoas que apostaram, ganharam lá e não receberam ainda o dinheiro, porque tá tendo muito problema disso, né? A Blaze aí, no caso, que foi mencionada, não tá pagando e tá dando muito problema sobre isso daí. Só que é aquele negócio, o que aconteceu? Eu recusei todas porque o motivo é óbvio, isso daí é algo corrompido. Uma pessoa boa, que tem valores, que estabelece critérios, que não quer trazer o mal para a vida do outro, nunca compartilha algo desse. Todo mundo sabe que é errado. Não tem como você chegar para uma pessoa e falar, mas... Não, seja sincero. Se você foi lá, aceitou o patrocínio, seja sincero. Fala, olha, se você quer pedir desculpa ou não, problema seu, mas seja sincero. Fala, ó, eu aceitei porque eu queria o dinheiro. Eu aceitei porque a minha família estava precisando de muito dinheiro e eu estava passando por uma situação, sei lá, complicada. Eu me deixei levar pelo dinheiro ali que eu ia receber fácil e peguei. Beleza! Não sou eu que vou julgar isso aí. Quem julga é o Criador. Agora, não é porque eu não julgo que eu vou deixar de falar a verdade, que eu vou deixar de falar o que é certo e errado. Se eu exerço influência diária sobre a cabeça de milhares de jovens, como posso eu estimulá-los a gastarem um dinheiro que eles nem têm num jogo de azar que todo mundo sabe que é feito através de um algoritmo para a pessoa sempre perder? Você entra no jogo ganhando, mas a médio prazo e a longo prazo você vai perder. Principalmente porque isso afeta tanto o seu cérebro, a pessoa entra com uma quantia pequena de dinheiro e depois ela vai aumentando a aposta. Olha como que é a dopamina. A pessoa entra lá, então ela ganha com pouco dinheiro, achando que ela é a braba, que ela tá dominando o jogo, ela vai apostar mais. Ela vai querer ganhar mais. E lá o saldo dela tá aumentando, ela acha que ela tá ganhando uma fortuna, vai aumentando mais. De repente ela perde tudo. Quando ela perde tudo, aí ferrou. Aí ela vai apostar ainda mais pra tentar recuperar tudo que ela perdeu e perde de novo. Esse é um negócio amaldiçoado e todo mundo sabe disso daí. A lógica como funciona. Inclusive, esses dias atrás eu fiz um react de um vídeo de um cara que trabalhou durante uma década nesse sistema de cassino. Ele sabe como que funciona o algoritmo, a matemática por trás de como é feito. Ah, é? É, eu reagi ao vídeo e o cara, ele foi extremamente educado, ele falou que ele não estava falando isso por conta da Blaze, ele simplesmente estava expondo como que o algoritmo matemático funciona. O negócio é feito para a pessoa perder. As pessoas têm que ter isso na cabeça. É a mesma coisa que o mundo das... As são feitas para fazer você perder. Não existe âmbito de vencer dentro disso daí. Não existe como você vencer no meio desse tipo de coisa. Isso corrompe sua alma. Mexe com o seu cérebro. A pessoa pode ser a mais bem estruturada possível. Pra você ter uma ideia, o Nikola Tesla, um dos maiores gênios. Cara, aquele eu considero gênio porque ele trouxe progresso real para a humanidade. Cara. Ele tinha problema de aposta. Ele era viciado nisso e perdeu dinheiro nisso. A mãe dele... A última vez que ele foi pedir dinheiro para a mãe dele entregou o dinheiro para ele e falou, filho, Deus te abençoe, toma, vai lá, aposta, mas eu espero que você perca tudo e aprenda com o seu erro. Então até um cara como esse, olha como que o negócio, aqui não é questão não é tipo assim... inteligente ou ser burro. Não é, porque o nosso cérebro, ô Vilela, o nosso cérebro é igual. O que muda são os estímulos que são dados aos nossos cérebros, mas eles, em tese, vêm, tudo igual. Se o estímulo dado é o estímulo errado, você, a curto prazo, talvez você não tenha grandes perdas.
Mas a médio prazo e a longo prazo, a tendência é que você vá se corrompendo mais. E é isso que o cassino faz com a pessoa. Eu nunca poderia aceitar um negócio desse. Você fala assim, Xandão, mas você estaria milionário. E estaria mesmo, Vilela. Estaria com a minha vida feita. Ai, nossa, que bacana. Aí eu ia deitar de noite na minha cama, pergunta se eu ia conseguir dormir. Não existe isso daí, cara. É um dinheiro amaldiçoado. É a mesma coisa que você fazer um pacto com o diabo, isso daí. E não adianta você achar que você vai ser o bonzão nessa existência, que você vai conseguir ganhar dinheiro de forma ilícita, às custas da desgraça dos outros, e pensar que a sua vida vai ser uma beleza, porque não vai. Esse mundo, tudo se trata do âmbito espiritual. A guerra aqui é espiritual. As pessoas cultivam a mesma energia que elas emanam. Então todas as pessoas, tá? Não é só quem está envolvido com esse negócio de aposta, não. Agora falando de política também, todos os políticos, todas as pessoas que estão ganhando, tirando vantagem das pessoas desse país, enquanto as pessoas querem melhorar e não vem perspectiva nenhuma de melhora, todas essas pessoas vão sucumbir. Você não tenha dúvida quanto a isso. Vai chegar o dia, e a gente já está próximo disso. Então, o motivo pelo qual eu não aceitei essa proposta é óbvio. Eu sinto até vergonha, na verdade. Eu me sinto envergonhado de saber que eu vivo num país, quando chegam pessoas para mim e questionam ainda o porquê de eu não ter aceitado uma porcaria dessa. É isso que me deixa mais indignado ainda. Claro, a maioria das pessoas falaram, Xandão, ótima atitude sua. Porque, como eu falo, a maior parte das pessoas tem consciência disso daí. Só que tem gente que ainda questiona. Tem gente que ainda tem a cara de pau de falar que você foi um idiota, você deveria ter aceitado, para ter ganhado dinheiro. Eu não penso assim, certo? Eu sei que isso daí faz mal. Se eu sei que faz mal, eu não vou fazer. Ponto. Comigo é assim, é direto e reto. Eu não costumo fazer curva nesse tipo de coisa não, Vilela. Eu não gosto disso daí, acho ridículo. E agora que todos os... a população tá começando a cobrar agora, né? Você reparou que na internet tá tendo uma muvuca em torno desse assunto, né? Pra mim, o certo é que todos que estão envolvidos com isso sejam realmente cobrados, né? E que, inclusive, alguns influencers já até pediram desculpa, que é uma atitude bacana, mas é como eu falo, não deveria ter aceitado, certo? Nada anula isso. Agora, o cara que aceitou foi lá, entendeu o erro e tá seguindo em frente, bacana, show de bola, tá? É porque isso é muito sério, Vilela. Eu sou rígido porque isso daí... ô Vilela, isso daí é ganhar a vida com base na perda do outro. Eu tô ganhando. E tem pessoas ainda que nesse patrocínio elas ganham comissão. Ou seja, na perda do outro. Então o cara, além de ele estar ganhando um salário fixo, que é absurdo dele por mês, ele tá ganhando comissão em cima do dinheiro do outro cara que tá indo embora. E as pessoas que ainda por cima têm a ilusão que ganharam no cassino, elas não estão nem recebendo dinheiro. E não tem como você ir lá e cobrar, porque fica em Curaçao essa porcaria. É paraíso fiscal lá onde eles criam essas empresas mesmo. Que é justamente para fazer coisa errada. E aqui no Brasil, como a gente não tem lei, a gente não tem ordem, como que a gente bate de frente com isso daí? Então agora tá tendo essa muvuca na internet aí, tem gente se manifestando. A minha opinião é exatamente a mesma. Eu nunca aceitaria um negócio desse, jamais iria propor isso daí pra essa molecada nova aí, que já tem tanto problema. Eles já tem tanto problema, tanta falta de exemplo. Botar um negócio desse na vida deles pra mim seria muito pior. Aí ia naufragar de vez tudo.